Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus me dá. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, verso 59 em diante. Glória a Deus. Vamos ler? Glória a Jesus. Diz assim: Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Vamos saltar agora lá para o 66, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Apenas até aqui, irmão. Você pode se assentar dando glória a Deus nessa noite. Aleluias, louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero pedir ao Senhor que me ajude, me auxilie nessa mensagem, nessa pregação, Pai. Senhor, toma a direção nesta hora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos no momento, nessa noite aqui, que nós temos que aproveitar esse momento para chegar um pouquinho mais para perto de Deus. Um pouquinho mais para perto de Deus, porque mais perto de Deus, mais proteção, mais perto de Deus, mais vitória, mais perto de Deus, mais vida. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que Jesus, ele tinha 12 apóstolos escolhidos a dedo. 12 apóstolos escolhidos a dedo. Mas também Jesus, ele tinha muitos outros discípulos que seguiam Jesus, que estavam ali também presente, andando com Jesus. E Jesus, ele veio com essa missão, ele tem que estar ali ensinando as pessoas, pregando para os discípulos. E esses discípulos então estão ali com Jesus e aprendendo. E é assim também conosco, quando nós chegamos para Cristo, ou nós chegamos na igreja, nós vamos aprender com Jesus, porque no momento que nós nos convertemos, nós estamos cruz. Nós não entendemos ainda muita coisa do Evangelho, e muitas das vezes nós fazemos o que desagrada ao Senhor, desagrada a Jesus, porque ainda estamos inexperientes, temos que aprender com Jesus. Então por isso que Jesus, ele vai estar ali ensinando, pregando para aqueles discípulos, e ali também tem os 12 dos seus escolhidos que estão ali no meio, e Jesus vai ensinar, aleluias, irmãos. E para que nós venhamos chegar mais para perto de Deus nessa noite, nós temos que nos esforçar para entender e compreender a palavra de Deus. As palavras que Jesus fala, nós temos que aprender, nós temos que entender, compreender, para que possamos chegar mais perto de Deus. Então Jesus, ele está ensinando, está pregando ali, e em certo momento Jesus, ele vai falar algo mais profundo ali para os discípulos, ensinando, aleluia, glória a Deus. E nesse momento há uma reação contrária daqueles discípulos,
porque eles não compreendem aquela palavra que Jesus está ensinando. Eles não entenderam aquela palavra que Jesus estava pregando naquele momento. Apesar de estar ali seguindo Jesus, ser discípulos de Jesus, acompanhando, vendo sinais e milagres, estavam até achando bom estar ali com Jesus, uma coisa nova que estava acontecendo na vida de cada um que estava ali, ouvindo Jesus pregar. Mas naquele momento houve essa coisa contrária, quando Jesus prega essa palavra para aquela multidão. Aquela multidão não entende a palavra que Jesus prega. Aleluia. E eu quero fazer questão de ler aqui no versículo 54, do mesmo capítulo, que diz essa palavra. Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus. Então aqui nós compreendemos facilmente que Jesus está falando, é isso aí que está escrito mesmo. Ele está falando, quando chega até a pessoa que não compreende as coisas espirituais, Jesus está falando que tem que comer a carne dele e beber o sangue dele. Então aquelas pessoas, por não entender essa palavra, que é uma palavra espiritual, vão se afastar de Jesus. Porque eles vão se escandalizar. Poxa vida, como é que vai ser isso agora? Nós vamos matar Jesus, vamos comer a carne dele aqui, picar, vamos beber o sangue dele, vamos tirar, vamos beber o sangue dele. Então foi o que pensaram ali, por não entender a palavra espiritual que Jesus está pregando. Por isso Paulo, ele vai falar em certo local, que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Porque se nós formos pela letra, é isso que Jesus está falando, nós vamos comer a carne e beber o sangue de Jesus ali. Mas essa palavra é uma palavra espiritual. Jesus não está querendo dizer exatamente isso, que vai comer exatamente a carne dele e beber o sangue dele. Aleluia, glória a Deus. Mas se trata da palavra, a palavra de Jesus, que também é Jesus, e também o Espírito Santo dele. Aleluia. Que é o sangue de Jesus também. Mas aquela multidão, por não entender essa palavra, vai se retirar, vai abandonar Jesus. Aleluias. Irmãos, e quantas pessoas nós estamos vendo abandonando Jesus? Talvez não seja por não entender a palavra, talvez não seja por uma pregação que essa pessoa ouviu, que esse irmão ouviu, que ele está abandonando Jesus. Mas eu quero frisar o fato de que as pessoas estão abandonando Deus a cada dia. Pessoas estão se afastando, saindo das igrejas, deixando a fé. Aleluias. Por N motivos. E nessa noite, a palavra nos chama para que nós não venhamos fazer isso, mas para que nós venhamos chegar para perto de Deus, compreender a sua palavra. Mas nessa noite também eu quero frisar que se nós não procurarmos entender e compreender a palavra de Deus, vamos acabar afastando também da comunhão com o Senhor e do Senhor e de Deus, porque nós precisamos entender a palavra do Senhor para que possamos receber de Deus aquilo que é prometido aqui. Porque quando nós não entendemos, não compreendemos a palavra, irmãos, nós não vamos viver essa palavra, nós não vamos ter fé e nós não vamos receber de Deus aquilo que está escrito, e isso vai trazer frieza para o nosso coração, isso vai trazer, a desistência, o desânimo, a falta de fé. Nós vamos deixar de crer nessa palavra, porque aquilo que está escrito não está acontecendo conosco. Não acontece na nossa vida. Aleluia, Jesus. Então é necessário que nós venhamos compreender, entender a palavra do Senhor. Temos que nos esforçar para não fazer como esses que acabaram deixando Jesus. E Jesus tem esse detalhe, irmãos. Deus tem esse detalhe. Deus não força ninguém. Nenhum de nós daqui está aqui por força. Não. Tem que ser, espontaneamente. Se não for assim, irmão, não adianta. Deus não quer ninguém aqui forçado, forçando a barra. Não.
E se a pessoa quiser ir embora, vai. A qualquer momento que alguém está na presença e quer cometer um pecado, ele vai cometer. Deus não vai colocar uma faca na garganta dele, não. Deus não faz isso. Tem que amá-lo, né, de coração, porque quer estar aqui, porque quer estar na presença de Deus. Deus não força em nada ninguém. Aleluia. Por isso então, essas pessoas, esses discípulos, foram abandonando Jesus. E chega um ponto também que Jesus ele vai até começar a observar os seus 12, os escolhidos dele. E Jesus com certeza vê também que há uma certa tristeza ali naqueles apóstolos escolhidos. E vai chegar a perguntar também aos apóstolos escolhidos: e vocês? Vocês também querem ir embora? Aleluia, Jesus, né? Mas ao contrário, irmãos, ao contrário daqueles outros, esses escolhidos, eles entenderam a palavra que Jesus falou. Pela misericórdia de Deus, eu acho que eles entenderam a palavra de Jesus. Glória a Deus. E nessa noite também, que nós possamos entender as palavras de Jesus, as palavras que são pregadas aqui nessa casa. Aleluias. Por que eu te digo que eles entenderam aquela palavra? Porque o próprio Pedro vai falar, né? Senhor, para onde iremos? Porque tu tem as palavras de vida eterna. Então Pedro ele entendeu aquela palavra que Jesus pregou. Porque ele respondeu assim para Jesus. E nós precisamos também entender as palavras do Senhor, para não irmos embora, para não nos afastarmos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então a igreja ela tem que estar nesse grupo dos 12 apóstolos escolhidos do Senhor, que entende e compreende a palavra do Senhor. Aleluias. E eles ficaram ali firmes com Jesus. Não, Jesus, nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, nós temos que dar também crédito, um pouco de crédito para essas pessoas, para esses discípulos que não entenderam a palavra ali naquele momento. Porque vejam, irmãos, Jesus, quando ele nasceu de um modo sobrenatural. O Senhor Jesus, ele nasce de um modo sobrenatural. Aleluias. Mas aquelas pessoas, eles não sabem disso. Apenas Maria e José, que eram seus pais, né, ali adotivos, podemos dizer, somente eles sabiam desse segredo. Aqueles homens, eles não conheciam Jesus como um nascido sobrenatural. Para eles, Jesus era um normal, filho de Maria e de José. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Quero também ler aqui no versículo 42, só para que a igreja entenda. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, ele disse, desci do céu? Então veja que eles estão indagando, porque eles conhecem Jesus como uma pessoa normal, uma pessoa que nasceu naturalmente, numa família natural. Então eles estão estranhando: o que Jesus está falando ali? Jesus está ficando doido? Nós não conhecemos Jesus aqui, ele não é o filho de José e de Maria, por que ele está falando que desceu do céu? Porque eles não conheciam, né, o nascimento verdadeiro de Jesus, e eles não tinham essa revelação, não foi passada para eles, assim como foi passada ali para os 12 discípulos, que foram escolhidos, é claro, que certamente Deus, né, pelo Espírito Santo, né, falava mais com aqueles que estavam ali mais junto com Jesus, que eram os apóstolos. Mas hoje, irmãos, a igreja, ela não tem essa desculpa. Nós não temos essa desculpa. Sabe por quê?
Porque hoje nós conhecemos, nós sabemos, é fato consumado. Aquilo que Jesus estava falando aqui para aqueles discípulos, nós já vimos acontecer, está escrito, está provado que já aconteceu. Nós sabemos que já aconteceu, que Jesus Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou. Naquela época Jesus ainda estava vivo, estava em carne, naquele momento não tinha acontecido nada. Eles tinham que ter uma fé imensa para acreditar em Jesus. Mas hoje nós já temos um fato que é consumado, irmãos. Isso foi consumado, esse fato. Nós sabemos, está provado que Jesus morreu e ressuscitou por nós, que aconteceu todas essas coisas, que Jesus é o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, o nosso Salvador. E como a palavra diz aqui, o que Pedro disse, que é muito importante: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então nós sabemos, né, que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E ele fala: para quem iremos? E hoje eu pergunto, né, a igreja e a mim também: para quem iremos se nós deixarmos Jesus? Se nós deixarmos o Senhor? Se nós deixarmos esta fé? Para onde nós iremos, irmãos? Me diga, porque não há outro que possa salvar a não ser Jesus. Não há outro nome dado, somente o de Jesus. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então Pedro fala: para onde iremos? Nós, porque não há para onde ir. Então nós não podemos, conhecendo a fé, uma vez, irmãos, não podemos nos afastar. Vamos perseverar, ainda que aconteça 1001 coisas, como a irmã falou aqui hoje e passou na vida dela, e como nós também passamos, irmãos. Cada um de nós aqui, se nós formos parar para explicar a nossa vida tintim por tintim, cada um de nós vamos abrir a boca e levar um susto. Poxa vida, eu nunca pensava isso da irmã, nunca pensava isso do irmão, que era assim. Pois é, irmão, é muito sacrifício. Mas só eu digo uma coisa nesta noite: nós não temos para onde ir, nós só temos Jesus. Nós só temos esse caminho para ir, o caminho para Jesus, porque esse caminho que é o caminho da vida. E nós vamos sim comer a carne e beber o sangue de Jesus, mas é espiritualmente, não é fisicamente. Nós entendemos essa palavra hoje, é espiritualmente, não é fisicamente. Aleluias, é pelo Espírito, é pela fé. E hoje nós conhecemos. Pedro falou naquela hora que ele tinha conhecido, e hoje é fato, nós conhecemos e sabemos que o Senhor, né, é tudo aquilo que ele falou, que ele profetizou. Nós temos aqui hoje a prova aqui na palavra de Deus. Amém?